Pessoal, então vamos lá para mais um vídeo, começando do exercício 16, beleza? O acesso entre dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular, escada caracol, representada na figura. Os 5 pontos A, B, C, D, E sobre o corrimão estão igualmente espaçados e os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Isso é importante. Olha para a figura um pouquinho lá. Se o P, o E e o A estão em uma mesma reta, pessoal, significa que se você fizer a projeção ortogonal, que é exatamente a projeção que ele vai pedir, se você projetar, se você olhar, pensa comigo, se você quiser, digita no Google assim, ó, escada caracol, escada espiralada, que você vai ver que algumas das imagens elas estão de cima. Se você olhar de cima, imagina que você pudesse subir no teto e olhar para baixo na escada. Se você projetar todo o corrimão, você vai ver que você vai ter exatamente um círculo no chão. Tudo bem? Porque é o que ele fala, ele começa do ponto P, sobe para o A e quando você chegar lá em cima no E, ele está na mesma reta. Então você vai ter um círculo mesmo. Tanto que se você olhar para uma casa que tem essas escadas espiraladas, o vão da escada vai ser um vão circular. Por que isso é importante, Suzuki? É o que ele fala. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D. Então notem que ele não chega até o ponto E. Como são 5 pontos e ele fala igualmente espaçados, se você projetar na circunferência que uma volta dá 360 graus, vai ser 360 dividido por 5 dá 72, 72 vezes 4, tudo bem? Ou seja, ó, a figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da casa, do caminho percorrido pela mão dessa pessoa. Então olha para mim agora, ó. Você vai estar olhando aqui e você vai estar vendo a figura, certo? Você está vendo a figura ali. Bom, percebam o seguinte, se você sai do A e você vai dando a volta com a mão, e a hora que você para no D, porque se você desce com a mão do A até o E, como o E e o A estão no mesmo ponto, você teria um círculo. Como você para no E, você sai do A, você começa a dar a volta e aí você vai parar aqui no D. Tudo bem? Eu fiz um meio tortinho aqui, mas não podia, né? Tem que ser um círculo perfeito aqui. Você vai parar aqui no D. Aqui está o A, aqui está o D. Lembrando que é a projeção ortogonal. Então, ó, é quem está olhando de cima a escada. Ou seja, a alternativa correta, claro, vai ser a letra C. Beleza? Vamos lá para o exercício 17. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semiesfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Pensa comigo, um cilindro em cada extremidade, uma semisfera, se são 2 semisferas, vai ser uma esfera completa. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. O medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π e ele pede a redução do volume da pílula em milímetros cúbicos. Após a reprogramação da máquina, será igual a. Então ele quer saber qual foi a redução em milímetros. Pessoal, o que ele está falando é o seguinte, ó, você tem uma, vamos pegar a projeção aqui da pílula. Você tem a semisfera aqui, você tem o cilindro aqui e você tem outra semisfera de mesmo raio aqui. Ou seja, se isso aqui é uma semisfera, isso aqui é uma semisfera, lembrando que isso aqui está em projeção. Se isso aqui é uma semisfera, isso aqui é uma semisfera, 2 esferas, tudo bem? Então, por exemplo, uma semisfera, juntou 2 semisferas, vai dar uma esfera. Como o raio inicialmente é 5, o raio da semisfera é o mesmo raio da base do cilindro. E ele falou que essa parte cilíndrica é fixa, com 10 milímetros. Então, qual que é o volume inicial? Uma esfera, como é que calcula, lembra? Volume 4 vezes π vezes raio ao cubo sobre 3, mais, como é que calcula o volume de cilindro? A área da base, πr ao quadrado vezes a altura. Olha que delícia. Como ele fala para considerar π como 3, isso aqui é uma maravilha. Você tem que agradecer muito o que ele fez. Porque π igual a 3, simplifica π com 3, porque o π ele falou para considerar 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 4, olha para mim, 125 mais 125, 250. 250 mais 250, 500. Então isso aqui é 500. 5 ao quadrado, 25 vezes 10 vai dar 250. 250 vezes 3, 750. 750 mais 500
750 mais 500 vai dar 1.250. Tudo bem? Isso milímetros cúbicos. Professor, o que ele faz? Volume final, ele fala para você, para facilitar a deglutição, você diminui para 4 o raio. Então fica 4πr ao cubo sobre 3 mais π vezes r ao quadrado vezes 10. Sem segredo. Π simplifica com π. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 vai dar 200. 64 vezes 4 vai dar 256. Mais 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 10, 480. Então a pílula diminuiu quanto no volume? 0 mais 6. 8 mais 5 vai dar 13. 2 mais 6 mais 1, 736 milímetros cúbicos. Qual foi a diminuição? 1.250 menos 736. Simplificou, vai ficar 10 menos 6 que vai dar 4. 4 menos 3 que vai dar 1. 12 menos 7 que vai dar 5. Olha a diminuição. 514 milímetros cúbicos. Alternativa, desculpa, 514 milímetros cúbicos. A alternativa correta vai ser a letra E. Beleza? Então vamos lá. Exercício 18. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala 1:100, foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões no projeto iguais a 3 centímetros, 1 centímetro e 2 centímetros. O volume real do armário em centímetros cúbicos será... Pessoal, lembra que para calcular volume de paralelepípedo reto retângulo, basta você fazer o produto das 3 medidas. Então você vai fazer lá, lembra do volume que era A vezes B vezes C. Como a relação de escala é de 1:100, moleza. Cada 1 centímetro do desenho, 100 no real, ou seja, pessoal, se são 3 centímetros, 1 centímetro e 2 centímetros, para você calcular o volume aqui no exercício 18, você vai fazer 300 vezes 200 vezes 100. Você vai pegar cada uma das medidas em centímetro e você vai multiplicar por 100, porque é de 1:100. Daqui não tem segredo, 3 vezes 2 vai dar 6, 6 vezes 1 vai dar 6. Como você tem 6 zeros, você então tem 6 milhões de centímetros cúbicos. E 6 milhões de centímetros cúbicos, a alternativa correta vai ser a letra E. Beleza? Olha lá o exercício 19. Uma pessoa possui um espaço retangular de lados 11,5 e 14 metros no quintal de sua casa e pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta, descobriu que as mudas de maçã devem ser plantadas em covas com uma única muda e com espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e as laterais do terreno. Ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas em seu pomar se dispuser as covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. O número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar no espaço disponível é... Galera, esse exercício aqui foi um exercício que gerou até uma certa polêmica lá na época, porque teve gente que questionou algumas questões, algumas situações aqui do exercício que eu acho que não tem nem muito o que questionar não. Mas vamos pensar no seguinte, o seu terreno ele é 14 por 11,5. Esse aqui não vai ser o terreno, tá? Porque se é 14 por 11,5, mas ele falou que você tem que deixar 3 metros entre elas e entre as laterais do terreno, vamos supor que fosse 14 metros aqui, tira 3 vai sobrar 11, tira 3 vai sobrar 8. Então aqui você vai ter 8 metros. E no 11,5, tira 3, cai para 8,5, tira 3, cai para 5,5. Tudo bem? E aí ele diz o seguinte, ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas se eu pomar se puser as covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. Então, paralelamente ao lado de maior extensão, nós vamos fazer a seguinte conta aqui, pessoal. Vê se você concorda comigo. Nesse cantinho aqui, nós vamos colocar uma muda de maçã. Você vai andar 3 centímetros, você vai colocar uma outra muda de maçã. Você vai andar mais 3 centímetros, você vai colocar uma outra muda de maçã.
Aqui talvez eu poderia ter colocado um pouquinho mais para cá, porque senão fica parecendo que esse tamanho vai ser o mesmo. Vou até dar uma corrigida aqui, ó. Vamos tirar um pouquinho esse aqui, vamos diminuir só para ficar mais fácil de vocês enxergarem o que está acontecendo aqui mais, de uma forma um pouquinho mais exata, tá? Então o que vai acabar acontecendo aqui, ó? Você tem lá, fechou aqui, esse vai ser o 5,5, né? Aqui que vai ser os 5,5 metros. Então pensa comigo, ó. Como você colocou uma maçã para cá, andou 3, colocou uma maçã aqui, andou 3, já deu 3 mais 3, 6, falta 2, não tem como colocar outra. Então nessa linha aqui nós vamos colocar exatamente 3 maçãs. O que vai acontecer, pessoal? Se eu tentasse 3 mais 3, já daria 6 e já passa daqui. Entenderam ou não? Se eu fosse 3 mais 3, já passaria 6. Professor, por que é 5,5 não é 11,5? Não se esqueça, as laterais tinha que ter 3 centímetros para cá, 3 para cá. Então, para você dar o maior espaçamento possível, o que você vai fazer? Ó, você vai colocar lá na outra ponta. Suzuki, mas não é 5,5? Tudo bem, é 5,5. Mas pelo menos o que você fez? Se afastou para você poder colocar um pouco mais aqui no meio. Então pensa comigo, ó, 5,5, colocou aqui uma outra maçã, colocou aqui uma outra maçã. Mesma coisa, ó, nessas linhas você consegue colocar 3 maçãs. Agora olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui é um retângulo. Você colocou 3, 5,5, vou escrever aqui também, ó, 5,5 aqui, 3 aqui. Aí você vai usar a teoria, por isso que a gente fala, não adianta só fazer exercício se você não tiver estudado bem a teoria. O que a gente conversou sobre a parte teórica? Todo retângulo tem suas diagonais congruentes e interceptando-se nos respectivos pontos médios, lembra disso? Se é retângulo, é paralelogramo. Então as diagonais interceptam-se nos respectivos pontos médios. Ó, se você traçar essas duas diagonais, você sabe que essas duas diagonais elas interceptam-se exatamente nos respectivos pontos médios. Agora, se isso aqui é um retângulo, forma 90 graus. Como é que vai ficar Pitágoras? Presta atenção, ó. Eu vou chamar essa diagonal de Dzinho. Então fica Dzinho ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 5,5 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, beleza ou não? 5,5 ao quadrado, faz comigo aqui, ó, vamos fazer aqui, 5,5 vezes 5,5. 5 vezes 5, 25, 5 vezes 5, 25 mais 2 deu 27, e aqui vai dar a mesma coisa. Se você somar, deu 5, 5 mais 7 vai dar 12, aqui vai dar 30,25, são duas casas decimais, duas casas decimais. Ou seja, vai ficar mais 30,25. O que significa, gente, que d elevado ao quadrado vai ficar igual a 39,25. Professor, mas como é que eu vou calcular? Você não vai calcular. O que você vai pensar é o seguinte, se diagonal ao quadrado fosse 36, isso aqui daria quanto? 6. 6 ao quadrado é 36. Ou seja, se diagonal ao quadrado é 39,25, essa diagonal é maior do que 6. Se elas interceptam-se nos respectivos pontos médios, se essa diagonal é maior do que 6, a metade dela vai ser maior do que 3, certo ou não? Se tudo é maior que 6, a metade é maior do que 3, elas interceptam-se nos respectivos pontos médios. Agora pensa comigo, ó, se isso aqui é um retângulo e você pegou as diagonais congruentes interceptando-se nos respectivos pontos médios, se eu fizer uma projeção aqui, vai tocar exatamente na metade. Então foi 1,5. Como foi 1,5, se eu fizer isso para cá também, ó, o que vai acontecer? Ó, se eu fizer mais uma diagonal aqui, 1,5 mais 1,5 deu 3, deu distância de 3. E se eu pegar aqui, ó, 1,5 mais 3 deu 4,5. 4,5 mais 3, quanto que daria aqui? 7,5. De novo, 1,5 mais 3, 4,5 mais 3, 7,5. Cabe aqui? Cabe. Então, quantas covas você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E por isso a alternativa correta vai ser a letra C. Suzuki, mas para eu pensar isso na prova do Enem eu vou gastar mais do que 3 minutos. Sim, mas quantos exercícios que nós já fizemos que você percebeu que sozinho você vai gastar 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto? Então, às vezes, você vai poder perder um tempo nisso. Agora, dica importantíssima. Lembra que a gente conversou. No Enem você não precisa acertar, se você puder, beleza, mas você não precisa acertar as 45. Se acertar 40, 41, 42, tá ótimo.
Ou seja, essa questão que você vai fazer no meio da prova? Não. É uma questão que você vai deixar, vai fazer todas as outras, porque aí o tempo rende, e aí depois com calma, a hora que você terminou tudo, você volta nela, porque com certeza você vai ver que vai sobrar tempo, muito mais do que 3 minutos para você terminar fazendo essa questão. Beleza? Vamos lá para o exercício 20. Lê lá, ó. Exercício 20. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes, ou seja, que não tem exatamente as mesmas medidas, 2 a 2 que podem ser construídos é... Pessoal, olha para mim que a gente vai falar de uma teoria importante. Você vai perceber o seguinte, ó, presta atenção. Se eu pegar aqui alguns pedaços de giz, você vai perceber de uma forma bem simples o que acontece. Olha para esse pedaço de giz, olha para esse pedaço de giz e olha para esse pedaço de giz. Perceba o seguinte, vou colocar na ponta aqui, vou colocar na ponta aqui. A medida do maior lado é maior do que a soma dos dois menores. Como a medida do maior lado é maior que a soma dos dois menores, não tem como fechar um triângulo. Agora, se eu pegasse, presta atenção, se eu pegar aqui, ó, esse pedaço de giz é o maior pedaço. Se a soma dos dois menores é maior do que, ó, a soma dos dois menores é maior do que o maior pedaço, olha o que vai acontecer, é possível fechar o triângulo. Isso é chamado de desigualdade triangular. A medida do maior lado sempre tem que ser maior do que a soma das medidas dos dois menores. Tudo bem? A medida do maior lado sempre maior que a soma da medida dos dois menores. Como ele falou que você quer ter, presta atenção, ó. Ele falou que você tem que usar 17 palitos. Tudo bem? Tem que usar 17 palitos. Um dos lados, com certeza, 6 palitos. A minha pergunta é, pode ser um aqui? Por que que não? Porque se eu colocar um aqui, 6 mais 1, 7. Para completar 17 palitos, teria que ser 10. 10 seria o maior. 6 mais 1, 7, que fica menor que 10. E o maior lado... desculpa, fiz errado aqui, né? O maior lado tem que ser menor que a soma dos dois menores. Tudo bem, pessoal? Eu tinha colocado errado aqui. Eu tinha explicado de um jeito e colocado de outro, né? Lembra de novo, só para não ficar confusão aqui, né? Esse aqui é o maior lado. Então, a soma dos dois menores tem que ficar maior do que o maior lado, senão você não fecha. Porque do jeito que eu tinha escrito ali, ó, só para corrigir, do jeito que eu tinha escrito ali, é essa situação, ó. A soma dos dois menores, ó, eu tinha colocado o maior como sendo maior que a soma dos dois menores. Aí realmente não fecha o triângulo. Tudo bem? Só para não ficar perdido. Eu falei uma coisa, acabei escrevendo outra. Presta atenção aqui então, vamos lá, ó. Se a soma dos dois menores tem que ser maior do que o maior lado, a soma dos dois menores maior que o maior. Se eu colocar 1 e aqui 10, a soma dos dois menores ficaria menor do que o maior lado, então não pode. Professor, e se fosse 2? Se eu colocar 2 aqui, eu sou obrigado a colocar 9 aqui. 6 mais 2, 8, que fica ainda menor do que 9. Professor, e se eu colocasse o 3 aqui? O 3 eu posso. Por que eu posso? 6 mais 3 vai dar 9. 9, presta atenção, para 17 palitos faltam quantos? 8. A soma dos dois menores maior do que o maior lado. Então esse é um triângulo possível. Suzuki, posso colocar 4? Posso. 6 mais 4, 10. Para 17 falta 7. A soma dos dois menores maior do que o maior lado. Suzuki, posso colocar 5? 6 mais 5, 11. Para 17, 6. Ó, a soma dos dois menores... Professor, mas quem que é o maior agora? O 6. Então a soma dos dois menores deu 11, é maior do que o maior lado. E percebam que 3, 4, 5, o próximo seria 6. Só que se eu colocar 6 e 6, aqui tem que ser 5. Se eu colocar 6 e 7, aqui tem que ser 4, mas eu não vou repetir. Então quantos triângulos são possíveis de você montar? Percebam que você pode no total montar então 3 triângulos e portanto a alternativa correta vai ser a letra A. Beleza, galera? Tranquilo? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo, sem problema nenhum. Essa é a grande vantagem de vocês poderem fazer aí o curso online. Certinho? No próximo vídeo a gente começa a partir do exercício 21. Grande abraço, até a próxima.